Boa noite, que a paz e a luz de Jesus esteja com todos nós. A lição de hoje é a número 53 do livro Vinha de Luz, Sementeiras e Ceifas. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje, surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí, o ódio de ontem, gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal, formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis, reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferente de quantas se conhecem no mundo e avançam a caminho do Mestre dos Mestres. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda, e segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Bem, Deus criou o espírito e a matéria. O espírito é o ser inteligente do universo, e a matéria serve de instrumento para o espírito. É o meio pelo qual ele age para desenvolver a sua inteligência. A matéria é perecível, o espírito é imortal. Analisando essas informações, fica claro compreendermos que o espírito deve dominar a matéria. Porém, o que se observa é o contrário. Os homens se deixam dominar pela matéria. E por ela ser perecível, o que se colhe dela também o é. E por isso nunca se está satisfeito com o que se tem. E quanto mais se tem, mais se deseja ter. Por sermos ainda muito apegados à matéria, é muito mais fácil investir no que vemos, no que podemos tocar, mexer, pois vemos os resultados desse investimento concretamente. Mas investir no imaterial, no intangível, na vida espiritual, requer de nós fé, requer de nós conhecimento. Para investir na vida espiritual, é preciso ver além e acima da matéria. É preciso ter convicção da sua existência e saber no que está investindo. E investir na vida espiritual, no nosso desenvolvimento moral, é colher frutos imperecíveis. Semear na carne é aguardar ansiosamente as necessidades da vida presente, sem levar em consideração a vida futura. E semear no espírito é estar mais direcionado para o céu do que para a terra, cujo desejo é alcançar o reino de Deus. E por que é tão difícil investir na vida espiritual? Bem, imagine-se jogando sementes ao vento, sem saber onde irão cair e quais irão germinar. É preciso ter coragem de semear ao vento, de semear no espírito. É preciso confiar não apenas onde se está semeando, mas também no que se estará colhendo. Que a palestra de hoje se torne em sementes lançadas em nós e que possamos absorver conhecimentos valiosos dela. Fiquem com Deus. Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja no coração de cada um dos senhores. Mais uma vez, fui chamado a comparecer a essa casa para falar de um assunto relacionado ao Espiritismo
E como essa palestra ela vai ao ar no domingo, no dia 4 de abril, dia de Páscoa, hoje eu escolhi para falar aos senhores a respeito de Páscoa e Espiritismo. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez a esta casa que me acolhe, ao Osmar, que me convidou para falar aos senhores, ao Frank, que me acompanha aqui nas gravações e que hoje está me ajudando aqui a fazer esse vídeo para os senhores. E gostaria de dizer também que a nossa palestra ela vai se desenvolver da seguinte forma. Primeiramente, nós vamos falar aos senhores a respeito de alguns registros bíblicos do Antigo Testamento, do Torá e dos escritos dos profetas, onde se pode constatar que Deus, todas as vezes que quis corrigir os rumos da humanidade, sempre o fez e criou algum tipo de compensação. Por isso nós vamos falar desses mecanismos existentes nos escritos religiosos. Depois nós vamos falar da Páscoa judaica, da qual se originou a Páscoa cristã, que comemoramos esta semana. Depois vamos falar da Páscoa cristã. E depois vamos falar da Páscoa e o Espiritismo. Como a Páscoa é vista pelo Espiritismo. Como os senhores podem ver, o assunto é bastante interessante, bastante extenso, e eu tenho certeza que vai agradar a todos e vai enriquecer ainda mais o conhecimento de cada um, para que possam opinar sobre o assunto quando forem chamados para fazê-lo. Então vamos falar dos escritos bíblicos. Todas as vezes que Deus pretendeu intervir nos destinos da humanidade, segundo os escritos bíblicos, ele o fez e criou uma espécie de compensação. Foi assim. Foi assim quando Deus baniu Adão e Eva do paraíso, ele prometeu a eles que da descendência da mulher, da descendência de Eva, nasceria o homem que esmagaria a cabeça da serpente. Posteriormente, esse escrito ele foi interpretado no sentido de que a descendência de Eva era Maria Santíssima, mãe de Jesus, o homem gerado por ela era Jesus, e que ele esmagaria a cabeça da serpente. A serpente que seduziu Eva para que ela comesse o fruto proibido e oferecesse a Adão, e que resultou de que ambos fossem banidos do jardim do Éden. Então, da descendência de Eva nasceria Maria, e Maria geraria Jesus, e Jesus esmagaria a cabeça da cobra, Jesus esmagaria o mal e retiraria o mal do mundo. Também aconteceu com a descendência de Eva, com Caim e Abel, depois que Caim matou Abel, Deus chamou por Caim, conversou com ele, baniu Caim da convivência com a sua família, mas colocou uma marca nele para que ninguém fizesse mal para ele. Então, Deus corrigiu o rumo da humanidade e lhe deu uma compensação. Mas aí cresceu a descendência de Adão e de Eva, cresceu a descendência de Caim, e Deus se arrependeu de ter criado a humanidade.
por isso decidiu destruí-la. Mas, para isso, chamou Noé, que era considerado um homem justo e bom na sua época, e lhe disse para que construísse uma arca, para que acolhesse a sua família e um casal de todos os seres existentes na terra para formar uma nova descendência. E assim foi feito. Assim foi feito. E veio o dilúvio, e Noé entrou na arca, salvando a sua família e salvando um casal de cada ser vivente. Terminado o dilúvio, eles povoaram novamente a terra a partir da descendência de Noé, cujos descendentes mais conhecidos são Jafé, Cã e Seme. E assim foi feito. E a descendência de Noé cresceu, e os homens começaram a construir torres, e elevaram as torres a um ponto muito alto, e pretendiam até tocar o céu. Foi quando Deus, para punir, para corrigir a soberba humana, criou o episódio da Torre de Babel, onde derrubou a torre construída pelos homens, multiplicou os idiomas, multiplicou os grupos populacionais, e cada um foi habitar em um local do globo. Mas, para compensar, Deus procurou um homem. Desta vez, procurou por um homem chamado Abraão. Abraão, sem dúvida nenhuma, é o maior expoente do Antigo Testamento. O pai das religiões monoteístas e o patriarca mais importante do Antigo Testamento. E Deus disse a Abraão que abandonasse a sua família, que abandonasse a sua parentela, que abandonasse o seu território e que seguisse em direção a uma terra que ele iria lhe indicar, que era a terra prometida. E Abraão, na sua profunda fé em Deus, ele saiu de onde morava, de Ur, na Mesopotâmia, terra atualmente ocupada pelo Iraque, foi com a sua família até Harã, contornando o deserto, e depois de Harã, abandonou a sua família, a sua parentela, a sua nação, e foi em direção à terra indicada por Deus, onde ele lhe prometeu que lhe daria uma descendência e uma nação que seria abençoada por Deus e que abençoaria todas as demais, que seria o povo hebreu, o povo de Israel. E assim fez Abrão. Mas Deus alertou Abrão que o seu povo, a sua descendência, seria escravizada. E Abrão, quando Deus lhe disse que lhe daria uma descendência, riu, porque ele já tinha uma certa idade, a sua mulher Sara era estéril, e ele não poderia gerar uma descendência. E Deus lhe deu um filho, que Abraão deu o nome de Isaque, que quer dizer Deus ri, em homenagem àquele episódio que ele e Sara riram de Deus, porque acreditavam que não poderiam gerar uma descendência. Como Sara era estéril, ela permitiu, conforme as leis da época, que Abraão tivesse um filho com uma escrava sua, egípcia,
e dessa escrava nasceu Ismael. Então Abraão, ele é o pai do judaísmo, Isaque é o ascendente do cristianismo e Ismael é o ascendente do islamismo. Então todas as três maiores religiões monoteístas tiveram uma mesma origem, que é a de Abraão. E Deus disse para Abraão que lhe daria uma nação e que essa nação seria abençoada, e era o povo hebreu, o povo de Israel, mas que esse povo seria escravizado. E foi assim que, passados os anos, o povo hebreu vivia em Canaã, que era aquela terra que Deus indicou para Abraão, para ele ter a sua descendência, para ele criar a sua nação e para abençoá-la. O povo hebreu vivia em Canaã. Mas houve uma escassez de água e de alimentos, e o povo migrou para o Egito, onde foi escravizado por 400 anos. E aqui começa a história da Páscoa judaica. A história da Páscoa judaica, ela confunde-se com a história de Moisés. Moisés nasceu no povo hebreu durante o exílio no Egito, durante o período em que o povo hebreu era escravo no Egito. Ele era filho de Arão e Joquebede. Quando Moisés nasceu, havia um decreto do faraó, que governava naquela época, o faraó Akenaton, que mandava matar os filhos recém-nascidos dos escravos, por motivos demográficos, porque Akenaton temia que o povo crescesse e se rebelasse contra o seu governo. Foi assim que os filhos recém-nascidos dos hebreus foram sacrificados. E a mãe de Moisés, temendo pela sua vida, colocou-o numa cesta e depositou Moisés nas águas do Nilo. E a irmã de Moisés seguiu a cesta ao lado do rio para lhe dar segurança. E essa cesta foi encontrada pela filha do faraó, Akenaton, Meres. E ela se encantou com a criança, e a irmã de Moisés ofereceu a ela para que alguém pudesse amamentar a criança, e indicou a mãe de Moisés. Assim, Moisés, ele era escravo hebreu no Egito, foi adotado pela filha do faraó e foi criado como um príncipe no palácio do faraó e foi amamentado pela sua mãe. Ocorre que Moisés cresceu e certo dia, vendo um feitor egípcio castigar um escravo hebreu, tomado de cólera, matou o feitor egípcio. E para não ser morto, fugiu do Egito e foi morar no Estreito de Acaba, onde se localiza hoje a Jordânia, onde conheceu a sua esposa, Séfora, e a família dela, e viveu ali, junto com o seu irmão Arão, apacentando animais. Passados 40 anos, Moisés estava apacentando animais quando viu uma salsa que ardia, que crepitava e não queimava. Ele se aproximou e pela primeira vez viu e conversou com Deus, o Deus Javé. E Javé disse a ele que ele deveria voltar ao Egito para libertar
o povo hebreu, porque ele, Javé, tinha prometido a Abraão que o povo seria escravizado, mas que ele mandaria um homem para libertá-lo. E ele tinha escolhido Moisés. Moisés tentou conversar, dizendo que já tinha idade e que nem conseguia falar direito. Segundo os historiadores, Moisés seria gago. E Javé insistiu para que ele fosse e que levasse seu irmão para que falasse com ele. E Moisés aceitou e voltou ao Egito. Foi ao palácio do faraó e disse a ele que, por ordem de Deus Javé, ele deveria libertar o povo hebreu. E o faraó não atendeu ao pedido de Moisés. E Moisés alertou que Deus Javé mandaria pragas ao Egito para que o faraó libertasse o povo hebreu. Mas o faraó, mesmo assim, não se intimidou e não libertou o povo hebreu. Por isso, Javé mandou as pragas de tingir as águas do Nilo da cor de sangue. E o faraó não libertou o povo. Depois, Javé mandou a praga de infestar o Egito de rãs, e o faraó não cedeu. Depois, Javé mandou infestar o Egito de piolhos, e o faraó não cedeu. Depois mandou infestar o Egito de moscas, que atacavam os homens e os animais, e o faraó não cedeu. Depois Javé mandou que formassem pústulas, feridas nos homens e nos animais, e o faraó não libertou o povo do Egito. Depois, Javé mandou ainda as pragas do granizo, infestou o Egito numa chuva de granizo. Depois, mandou outra praga de apagar o sol por 3 dias, e em nenhum desses casos o faraó cedeu. Enfim, foram 10 pragas. E da última, Moisés alertou o faraó que Deus Javé disse que mandaria o anjo da morte matar o filho primogênito de todas as famílias existentes no Egito, se ele não libertasse o povo hebreu. E o faraó não libertou, e Javé chamou Moisés e disse o seguinte: para que toda a família de escravo hebreu pegasse um cordeiro, um filhote de carneiro, colocasse-o dentro da sua casa, ficasse 5 dias com ele, de modo que as crianças desenvolvessem uma relação de afeto por aquele animal, e ao final do 5º dia, que esse cordeiro fosse sacrificado. E que servisse de alimentação para os moradores da casa, e que o seu sangue fosse usado para untar os batentes das portas dos escravos hebreus. Para que o anjo da morte, quando passasse para levar os filhos primogênitos das famílias moradoras do Egito, passasse por cima da casa dos hebreus e matasse apenas os filhos primogênitos das famílias dos egípcios. E assim foi feito. Todos pegaram os cordeiros, aprisionaram os animais em casa, depois mataram os animais, untaram o batente das portas com sangue. E o anjo da morte passou e levou todos os filhos primogênitos das famílias residentes no Egito, inclusive do faraó, mas pulou as casas dos escravos egípcios, salvando a vida dos seus filhos. E o faraó, diante do ocorrido, decidiu libertar o povo hebreu. E deixou que ele partisse,
mas esperava encurralá-lo no Mar Vermelho e matar todo o povo hebreu com o seu exército. Assim, o povo hebreu saiu em direção ao deserto, em direção ao Mar Vermelho, e quando chegou ao mar, ficou encurralado, porque não tinha passagem. E o faraó mandou o exército para matá-lo. Foi aí que Javé mandou que Moisés tocasse a água com o seu cajado, o mar se abriu e o povo hebreu passou com destino ao deserto do Sinai. E depois, quando chegou o exército do faraó, Moisés tocou de novo a água se fechou e afogou todo o exército do faraó. Cerca de 600 carros de guerra com os seus guerreiros egípcios. E assim, Moisés entrou no deserto do Sinai, subiu ao monte Horebe, onde ficou por 40 dias e recebeu das mãos de Deus as tábuas dos 10 mandamentos, que foi o primeiro documento jurídico que regulou a vida dos hebreus durante a travessia no deserto. E a travessia do deserto do povo hebreu, com destino à terra prometida, com destino a Canaã, consumiu 40 anos. Somente a segunda geração daquele povo conseguiu chegar à terra prometida. E nesses 40 anos, Moisés fez mais de 600 leis para regular as relações entre os integrantes do seu povo e para banir os costumes que eles adquiriram durante os 400 anos de escravidão no Egito. Próximo do término da travessia, houve novamente uma escassez de água, e Moisés falou com o Deus Javé, e o Deus Javé mandou que ele conversasse com uma rocha no deserto, que ela lhe daria água. E Moisés foi conversar com a rocha não deu a água imediatamente, ele deu 2 golpes de cajado na rocha, e Deus Javé ficou irritado com Moisés e disse a ele que ele veria a terra prometida, mas que não voltaria para ela. E eles subiram no Monte Nebo, e um anjo mostrou para Moisés Canaã, a terra prometida, e disse a ele: verás, mas não chegarás. E Moisés já contava com 120 anos e morreu ali mesmo, onde teria sido enterrado pelo anjo e por Deus. E o povo hebreu voltou a viver no Egito. A expressão Páscoa, ela vem do hebraico Pesach. Pesach, que quer dizer passagem, que quer dizer pular por cima. E se refere àquele ato do anjo da morte que pulou por cima da casa dos hebreus quando viu o batente untado pelo sangue do cordeiro, e assim salvando os filhos primogênitos da família dos hebreus. E a Páscoa judaica celebra exatamente isso. Celebra o êxodo, a libertação do povo hebreu do cativeiro no Egito e os milagres que Deus fez para libertá-los, que foram as pragas, que foi a abertura do Mar Vermelho, a entrega da tábua dos 10 mandamentos, o direcionamento de Moisés, até a chegada a Canaã, até a chegada à terra prometida. Moisés é o profeta mais importante do povo hebreu, é o profeta mais importante do povo de Israel. Moisés falava diretamente com Deus e é atribuído a Moisés a escrita dos 5 primeiros livros da lei do Antigo Testamento, do Torá, a Gênese, o Êxodo, o Levítico, o Deuteronômio e o Números, que foram os escritos de Moisés durante
a travessia desses 40 anos no deserto. E prevê o Torá, e prevê a lei, que os judeus, que os descendentes do povo hebreu, o povo de Israel, deve comemorar a Páscoa em todas as suas gerações. E os pais devem contar aos filhos, no dia da Páscoa, os milagres que Deus fez para libertar o povo de Deus do Egito. E nesse dia, eles devem preparar um cordeiro e se alimentar do ázimo e de ervas amargas, lembrando do período de escravidão do povo hebreu do Egito. E é exatamente isso que se comemora na Páscoa judaica. A passagem, o pular por cima, a salvação dos filhos do povo hebreu, por ordem de Deus, a salvação do povo hebreu do exílio no Egito e os milagres que Deus fez para a libertação do povo. É importante saber disso, porque a Páscoa cristã, essa que comemoramos esta semana, ela está intimamente ligada à Páscoa judaica. Essa que eu acabei de falar aos senhores. Porque a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, que são celebradas na Páscoa cristã, ocorreram exatamente no período da Páscoa judaica em Jerusalém. Então, a paixão de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, ela ocorreu naquele período em que Jerusalém comemorava a Páscoa judaica, a libertação do povo hebreu do cativeiro no Egito. E a história da Páscoa cristã, ela se confunde com a vida de Jesus. Assim como a Páscoa judaica se confunde com a vida de Moisés, a Páscoa cristã, ela se confunde com a vida de Jesus. O nascimento de Jesus, ele foi profetizado na lei antiga, no Torá, na Gênese. O nascimento de Jesus, ele foi profetizado por vários profetas, foi predito por vários profetas. O nascimento de Jesus, como filho unigênito de Deus, que tiraria o pecado do mundo e salvaria toda a humanidade, foi reconhecido pelo próprio Jesus, como sendo ele o protagonista dessa história. E o nascimento de Jesus também foi anunciado a Maria pelo anjo da Anunciação, pelo anjo Gabriel. Nessa prece que fazemos todos os dias da Ave Maria, esse é o ditado que anjo Gabriel fez a Maria, que ela conceberia Jesus. O nascimento de Jesus foi anunciado a pastores que pastoreavam animais quando ele nasceu, e foi anunciado no templo para Ana e Simeão. Assim é que constou da Gênese que da descendência de Eva surgiria uma mulher da qual o filho esmagaria a cabeça da serpente e retiraria o mal do mundo. Assim foi profetizada a vinda de Jesus. Dentre os profetas, vários profetizaram a vinda de Jesus como Filho de Deus, aquele que
retiraria o mal do mundo e salvaria toda a humanidade. Dentre eles, nós podemos citar Ageu, nós podemos citar Isaías, Daniel, Isaías, Jeremias, Malaquias, Zacarias, dentre outros. E consta também dos evangelhos que o próprio Jesus reconheceu ser ele, o Filho de Deus, que retiraria o pecado do mundo e salvaria toda a humanidade. Assim é que foi profetizado o seu nascimento, que ele nasceria na tribo de Judá, que ele nasceria da descendência de Isaque e de Jacó, que ele nasceria na família de Davi e de uma mulher virgem. E isto efetivamente foi cumprido. Que após o seu nascimento seria adorado e venerado por reis, o que foi efetivamente cumprido com os reis magos. Que terminada a sua vida pública, ele seria traído por um dos seus amigos, seria vendido por 30 moedas, e as moedas seriam lançadas no templo, como efetivamente aconteceu. Que ele seria acusado por falsas testemunhas, que ele não responderia a seus inquisitores, que ele seria condenado e que ele seria crucificado com a colocação de cravos nas suas mãos e nos seus pés. Que durante a crucificação ele teria sede e que lhe seria dado vinagre. Que a sua túnica seria disputada pelos soldados em sorteio, que os seus amigos o observariam de longe, que ele seria crucificado entre criminosos, que ele não seria enterrado entre eles, sepultado entre eles, que não seriam quebrados os seus ossos, e que ele seria sepultado em local diverso dos criminosos com os quais ele foi crucificado. E todas essas profecias, que foram escritas centenas de anos antes do nascimento de Jesus, foram efetivamente cumpridas. O que nos autoriza a concluir que efetivamente, como por ele reconhecido, Jesus era filho unigênito de Deus e que viria ao mundo para acabar com o mal e salvar toda a humanidade. Foi assim que ele nasceu de Maria, nasceu em Belém e depois passou a viver em Nazaré, na casa dos seus pais, onde aos 12 anos foi apresentado ao templo e surpreendeu os doutores da lei com os seus conhecimentos. Depois, se profissionalizou no ofício do seu pai de marceneiro e trabalhou com ele até os 30 anos. E nesse período não foi visto fazendo outras coisas e foi observado algumas vezes conversando com o seu primo, chamado João Batista, filho de Isabel, primo de Maria. E teria dito que João Batista iria na frente e que ele seguiria depois. E João Batista deu testemunho de quem efetivamente era Jesus. João Batista batizava no Rio Jordão e dizia: eu batismo vocês com água, mas depois de mim virá aquele que batizará com o Espírito Santo, se referindo a Jesus. E no dia que Jesus foi se batizar no Rio Jordão, João Batista disse que não era digno de atar as suas sandálias,
e que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, fazendo uma referência àquele cordeiro que foi sacrificado na Páscoa judaica para salvar os filhos dos hebreus no exílio no Egito. E Jesus também disse que, nascido de mulher nesse mundo, não pisou o espírito mais evoluído do que João Batista. E terminado o seu período de vida privada, Jesus saiu de sua casa, reuniu seus apóstolos, saiu a pregar, a fazer curas, na época considerado milagres, e passou 3 anos ensinando, pregando e fazendo maravilhas. Ao término da sua vida pública, pressentindo o momento de confirmar as Escrituras, Jesus foi para Betânia, onde passou alguns dias e depois se direcionou a Jerusalém durante a Páscoa judaica, onde deveriam ser cumpridas as profecias a respeito da paixão, a respeito da sua morte e a respeito da sua ressurreição. E por onde Jesus passava, aglomerava-se várias pessoas, formavam-se multidões, daquelas pessoas que tinham sido atendidas por ele, daquelas pessoas que o admiravam pelo seu conhecimento, daquelas pessoas que buscavam curas. E ele, ao entrar em Jerusalém, pediu para que fosse buscado um animal nas proximidades, um jumento, e sentou no seu lombo e entrou em Jerusalém, onde aquelas pessoas que o seguiam forravam o chão e retiravam galhos de palmeiras e colocavam as folhas no chão para que ele passasse, como também estava previsto nos escritos dos profetas. E isso ocorreu no domingo conhecido hoje como Domingo de Ramos. Depois ele passou a semana em Jerusalém, pregando, ensinando e curando, até que na quinta-feira houve a última ceia, onde Jesus disse aos seus discípulos que deveria cumprir o que estava previsto nas Escrituras, que ele seria julgado, condenado e morto, e que ressuscitaria no 3º dia. Isso causou grande inquietação entre os seus discípulos, que não aceitavam aquela ideia. Depois ele disse também que seria traído por um deles, depois dividiu o pão e o vinho, e disse que comessem e bebessem para celebrar a sua história, a sua passagem pela terra. Terminado esse ritual, ele percebeu que entre os discípulos havia uma discussão a respeito de quem ocuparia qual lugar no reino de Deus quando ele fosse instalado na terra e no coração dos homens. E Jesus, retirando a sua túnica, amarrou-a nos rins, ou seja, na cintura, e como se fosse um escravo, pegou um jarro d'água e lavou os pés de todos os discípulos, mesmo contra a vontade deles. E disse que quem no reino de Deus quisesse ser o primeiro, que servisse a todos os demais. E assim foi, terminada aquela noite da Santa Ceia ou da última ceia, ele foi rezar no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, onde levou consigo 3 apóstolos, que enquanto ele rezava, adormeceram. Jesus, naquela noite, teria pedido a Deus que o livrasse daquele sofrimento, ou que fosse feita a sua vontade. E Deus lhe enviou um anjo que o estimulou a prosseguir no cumprimento dos escritos, da lei, do Torá e dos profetas que o precederam centenas de anos antes. E foi nesse momento que compareceram ao local os soldados do Sinédrio para prendê-lo. O Sinédrio era o tribunal judeu, o tribunal religioso da época.
E Judas lhe deu um beijo para identificar para os soldados quem era Jesus, e ele acabou preso ali na noite de quinta-feira e foi levado para a casa de Anás, sogro de Caifás. E depois foi apresentado a Caifás, o sumo sacerdote do Sinédrio, que passou a acusá-lo de blasfêmia por se dizer filho de Deus. E Jesus não respondeu à acusação. Mas o Sinédrio não tinha poder para mandar matar Jesus. Por isso Caifás levou Jesus a Pôncio Pilatos, que era o governador romano, em Jerusalém. Mas a esposa de Pôncio Pilatos teve um sonho aquela noite, e ao acordar disse a ele que não fizesse nada para aquele homem justo. E Pilatos ouviu o relato de Caifás, acusando Jesus de que ele teria ofendido a Roma, estimulando as pessoas a não pagarem impostos e se dizendo rei, o que ofendia a autoridade de César. E Pilatos interrogou Jesus e disse a Caifás que não via crime nele, que era o caso de mandar açoitá-lo e colocá-lo em liberdade. Mas Caifás insistiu e Pilatos, descobrindo que Jesus era da Galileia, mandou o caso para Antipas, para que julgasse Jesus. E ele interrogou Jesus também e devolveu Jesus a Pilatos, dizendo que não via nele crimes de interesse de Roma, que a questão era religiosa e que ele deveria ser açoitado e colocado em liberdade. Caifás insistia que Pilatos mandasse matar Jesus, e Pilatos então fez uso de um velho costume que havia na época da Páscoa, de se libertar um preso, e mandou chamar Barrabás, um assassino de uma revolta ocorrida anteriormente, e colocou os dois perante o povo e pediu que escolhessem. E o povo gritou: liberte Barrabás, crucifique-se Jesus. Aí Pilatos lavou as mãos e entregou Jesus ao Sinédrio, a Caifás, para que ele fosse crucificado. E assim foi feito. Já era sexta-feira e Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos, foi esbofeteado, foi escarrado, foi injuriado, agredido de todas as formas, e foi atado ao seu madeiro e foi posto para carregar a cruz até o Gólgota, o Monte da Caveira, onde foi crucificado ao lado de dois criminosos, Dimas e Gerson. Jesus agonizou na cruz até às 3 da tarde. Quando José de Arimateia foi falar com Pilatos e pediu a ele que lhe fosse entregue o corpo para que pudesse ser sepultado. E Jesus, do alto da cruz, teve sede, pediu para tomar água e lhe deram vinagre. Depois era costume se quebrar as pernas dos crucificados para que eles morressem mais rapidamente com o peso do corpo. Mas como estava escrito que nenhum osso do corpo de Jesus seria quebrado, isso não foi feito. E um dos soldados ali, para certificar-se da sua morte, deu-lhe um golpe de lança no peito, de onde escorreu sangue e água. E Jesus foi retirado da cruz e foi entregue a José de Arimateia, que o acolheu em um lenço de linho e untou Jesus com óleo e perfume, como era costume entre os judeus. Jesus era judeu. E o colocou para que fosse sepultado em uma cova perto do local da crucificação. E o local foi fechado com uma rocha. E assim Jesus consumava tudo o que estava escrito na lei, no Torá, e tudo o que estava escrito nos escritos dos profetas a respeito da sua passagem pela terra,
a respeito dele acabar com o mal e a respeito dele salvar toda a humanidade. Os judeus se recolheram no sábado, que era o dia sagrado dos judeus para descanso, e no domingo Maria de Madalena foi até o sepulcro para ungir Jesus de óleo e perfume. Chegando lá, a rocha que tampava o sepulcro havia sido removida, e ela se assustou, achando que o corpo havia sido roubado, mas logo viu Jesus, que disse a ela que não o tocasse, que ele ainda deveria subir ao Pai e que avisasse os demais que havia ressuscitado. E foi assim também que Jesus apareceu para os apóstolos na estrada de Emaús e conversou com ele. Foi assim também que Jesus depois apareceu no Tiberíades para todos os seus apóstolos. E foi assim que Jesus fez mais de 40 aparições nos 40 dias que se seguiram a ressurreição. E no último dia foi visto por mais de 500 pessoas quando subiu aos céus com a promessa de que um dia retornaria. Então, essa é a vida de Jesus, e durante a Páscoa cristã é isso que se comemora. A Páscoa cristã ela começa na Quaresma. A Quaresma é o período que vai da quarta-feira de cinza até o domingo de Ramos, ou até a quinta-feira de Endoenças, um período no qual são feitas orações, penitências, renúncias em preparação à Páscoa cristã. Ela é festejada em uma semana, ela começa no domingo de Ramos, que marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado no lombo de um jumento, e onde as pessoas estenderam as suas túnicas no chão e forraram o chão com galhos de palmeira. Depois é festejada a quinta-feira de Endoenças, onde houve a Santa Ceia ou a Última Ceia. Depois, na sexta-feira, é um dia de recolhimento, é um dia de prece, é um dia de orações, que é o dia destinado à morte de Jesus. Depois, no sábado, comemora-se o sábado de Aleluia, quando já se comemora a ressurreição, quando se prepara-se para a ressurreição, e ele é marcado por 3 eventos, né? A vigília pascual, quando os cristãos passam a noite rezando, aguardando a chegada do domingo, quando Jesus irá ressuscitar. O Círio pascual, quando se acendem velas grandes, com as letras do alfabeto grego, o que querem dizer que Deus é o começo e o final de tudo. E também existe o costume de se malhar Judas no sábado de Aleluia, quando as pessoas se reúnem e fazem bonecos que são pendurados em figueiras, são pendurados em postes, em árvores, e são malhados, ou são colocados, ou é ateado fogo neles, né, como uma forma de repúdio ao ato de Judas de ter traído Jesus, né? Mas isso é uma prática totalmente inadequada e que deve ser banida de todo mundo cristão e mesmo do meio espírita. Na verdade, Judas não era um traidor, na verdade, Judas era um judeu como outro qualquer e tinha uma concepção equivocada quanto à missão do Mestre. Ele achava que o Cristo Salvador do Torá e das Escrituras era uma pessoa poderosa, queria expulsar os romanos e devolver o status ao povo de Israel, ao povo hebreu, né? Devolver a sua condição de expoente, assim como havia sido prometido a Abrão, que seria um povo abençoado e que estenderia sua bênção para os outros. E foi pensando nisso que Judas precipitou o julgamento de Jesus, a sua morte, sua crucificação, entendendo que ele se imporia às autoridades do Sinédrio, às autoridades romanas, e que Judas assumiria o governo, enquanto que
que Jesus seria o líder espiritual e continuaria a implantação do reino de Deus no mundo. Então ele pensava assim. Na verdade, não havia qualquer interesse econômico, financeiro ou outro que não fosse esse de resgatar a dignidade do povo judeu, do povo de Israel, do povo hebreu, e que Judas entendia que Jesus faria de outra forma e não da forma como fez, e que Jesus pregava que o reino de Deus devia se implantar dentro do coração de cada pessoa, deveria surgir de dentro para fora, e depois ocorreriam as modificações sociais, e que ele não teria vindo para impor o seu poder, nem para submeter os romanos, expulsá-los, e nem para devolver a glória do povo de Israel. Não foi nada disso. Na verdade, Judas teve uma concepção equivocada da missão de Jesus. Por isso não merece ser punido e nem lembrado da forma como até hoje vem sido lembrado pela humanidade. Então é isso. A Páscoa comemora... a Páscoa cristã é comemorada durante uma semana, desde o domingo de Ramos até a Santa Ceia, até a paixão e morte de Jesus, até no domingo em que se comemora a sua ressurreição. A sua ressurreição como consumação da lei, que ele viria para destruir o mal, como consumação da lei, e que ele viria para salvar toda a humanidade, e como confirmação de todos os escritos do Torá e dos profetas. E como funciona no Espiritismo a Páscoa, né? Nós espíritas não comemoramos a Páscoa na forma como comemoram os judeus, né? A Páscoa judaica, onde se comemora a libertação do povo judeu do Egito, em que uma noite se faz um jantar, onde se mata o cordeiro, onde se come o ázimo e ervas amargas, e onde cada geração conta para outra como Deus fez para libertar o povo do exílio no Egito. E também não comemoramos a Páscoa na forma da Páscoa cristã, ou seja, com o Domingo de Ramos, com a Quinta-feira de Endoença, com a Sexta-feira da Paixão, com o Sábado da Aleluia, com o Domingo da Ressurreição. Para nós, efetivamente, Jesus era Filho de Deus, como todos nós somos, só que se tratava de um espírito muito evoluído. Para nós, os espíritas, Jesus efetivamente era um Messias, um espírito de alta envergadura e que veio realmente para mudar a ordem social, a ordem política e a ordem religiosa de uma época. E assim foi feito, na forma do que havia sido profetizado no Antigo Testamento e pelos profetas. Jesus, como ele mesmo dizia, ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele era o caminho em que sentido? No sentido que o Evangelho, ou seja, a história da sua vida e do exemplo que deu, era o caminho, era o modelo, era o guia para que cada um de nós pudesse chegar à perfeição e pudesse chegar a Deus. Jesus dizia que ele era a verdade. A verdade em que sentido? No sentido de que aquelas ideias, aquelas palavras, aqueles gestos, aqueles hábitos, aqueles costumes existentes na época de Jesus e que existem até os dias de hoje, deveriam ser substituídos pela prática evangélica, pelos ensinamentos que trouxe e pelos ensinamentos que vivenciou. Então, Jesus era o caminho, Jesus era a verdade em relação a esses hábitos equivocados que existiam na época e que perduram até os dias de hoje. E Jesus também dizia que era a vida. Quem vive os ensinamentos de Jesus e quem exemplifica como ele exemplificou a sua vida no Evangelho, tem vida em abundância, tem vida em alegria, tem vida em satisfação,
tem uma vida múltipla, abastada e preenchida dos mais nobres sentimentos. Então Jesus dizia que era isso. E Jesus para nós, para os espíritas, é o nosso guia e modelo. Ou seja, o Evangelho deve ser seguido, os seus ensinamentos, os seus exemplos devem ser seguidos diariamente. Devem ser seguidos diariamente, como forma de aperfeiçoamento, como forma de nos aproximarmos, de chegarmos mais perto a Deus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma passagem lá em que um fariseu, querendo testar Jesus, interrogou a respeito de como ele deveria fazer para viver a eternidade. E Jesus lhe disse, né, o que está escrito na lei, ou seja, o que está escrito no Torá. Ele falou assim, o que você lê? E ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e ao próximo como a si mesmo. E Jesus disse a ele, então, fazei isso e você viverá a vida longa. Porque naquela época não havia uma perspectiva de vida espiritual, né? Naquela época o importante era viver bastante, viver por bastante tempo. Eu falei, não, então faça isso, ame a Deus e ao próximo, que você viverá, né? E ele continuou a interrogá-lo e perguntou quem seria o seu próximo. E ele pegou e disse, contou a parábola do bom samaritano, dizendo que um homem havia sido vítima de ladrões, que lhe subtraíram os pertences e deixaram ferido, e passaram várias pessoas e não o socorreram. E o samaritano pegou, socorreu a pessoa, limpou os seus ferimentos, untou com óleo, levou até uma estalagem e mandou que cuidasse dele. E Jesus perguntou para aquela pessoa, então, quem era o próximo em relação àquelas pessoas que passaram, em relação àquela vítima que estava ali caída? Pois então, ele falou assim, o próximo é aquela pessoa mais próxima de você e que precisa do seu auxílio, né? Ele falou, e qual seria a medida do seu auxílio? Ele falou, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, a medida do auxílio, a medida do bem que devemos fazer para os outros, é aquilo que desejamos que os outros façam para nós. Essa é a medida do bem que devemos fazer para os outros. E não há maior expressão do bem, não há maior expressão de amor ao próximo que a caridade. A caridade nada mais é que a renúncia de bens materiais ou morais em relação ao próximo, em relação a uma pessoa que está precisando do nosso auxílio. Ninguém é tão pobre que não possa auxiliar alguém. E a caridade, ela pode ser feita de múltiplas formas. A caridade, ela pode ser feita por pensamentos, a caridade pode ser feita por palavras e a caridade pode ser feita por ações. E nunca nós estivemos numa época tão próspera para o exercício da caridade. Hoje nós estamos vivendo no nosso mundo uma pandemia que já se arrasta por cerca de um ano. Muitos perderam as suas pessoas queridas, aquelas pessoas que sustentavam a família. Muitos estão adoentados e guardam sequelas da doença. Muitos perderam seus empregos e foram atingidos pelas normas de isolamento social, que não permitem mais que trabalhem, que ganhem o pão de cada dia. Então hoje se multiplicam as oportunidades para que se possa exercer a caridade, exercer o maior de todos os mandamentos e que resume todas as religiões, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, ajudando essas pessoas que foram atingidas pela pandemia. É assim que todos podem ajudar, com uma prece para os doentes. A prece é capaz de curar um doente, ou se não cura, é capaz de aliviar as dores, e se não alivia as dores, é capaz de restituir a esperança em que dias melhores virão. Nós podemos ajudar também com as nossas palavras, dando conselho, estimulando as pessoas que estão sofrendo por conta dessa pandemia, e, sobretudo, nós podemos agir com as nossas ações. A caridade importa em renunciar a algo de si em favor dos outros. E nunca foi tão necessário renunciar.
Aquelas pessoas que não foram atingidas pelas medidas de isolamento social, como os aposentados, os pensionistas, os funcionários públicos e aqueles segmentos que não foram atingidos, que não tiveram reduzidas suas rendas, essas pessoas têm a obrigação moral, de socorrer aquelas pessoas que não têm hoje como manter a sua subsistência. O governo tem feito a sua parte. No ano passado, pagou o auxílio emergencial, suspendeu os contratos de trabalho, autorizou o contrato por hora. Esse ano vai restabelecer o auxílio em menor valor, vai antecipar 13º salário de aposentados e pensionistas, vai antecipar o abono salarial, tudo para tentar injetar dinheiro na economia, para que as pessoas tenham como sobreviver a esse período de carência. Mas tudo isso não será suficiente, Então nós temos o dever moral, quem não foi atingido pelos efeitos da pandemia, de auxiliar, de renunciar àquilo que nos excede, ou um pouco daquilo até que nos falta, para socorrermos aquelas pessoas mais necessitadas e que hoje não têm nem o que comer. E o Evangelho segundo o Espiritismo ensina que a caridade é benemerente, ela faz todo o bem possível. A caridade, ela é indulgente, ela não julga porque que a pessoa chegou naquela situação e que está precisando de um auxílio. A caridade perdoa os pecados, porque invariavelmente quem tem coragem de ajudar também tem que ter coragem de receber a rejeição, de receber a ingratidão. E a caridade é, sobretudo, prudente. Nós temos que ter certeza e temos que nos precaver que aquilo que estamos doando, que já é um recurso bastante caro a todos, efetivamente vai chegar nas mãos daquelas pessoas que efetivamente estão precisando. E na nossa cidade existe uma estrutura de assistência. Na nossa cidade nós temos 9 CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, que é o pronto-socorro da assistência social. Nos CRAS, as técnicas têm a relação das pessoas que efetivamente precisam de um auxílio, e se você entregar sua cesta básica, entregar seu auxílio no CRAS, ele será direcionado para aquela família que mais precisa. Nessa época, nós temos que ser muito prudentes, não podemos sair, cada um elegendo o seu próprio necessitado e auxiliando, porque nós podemos nos deparar com sobreposição de meios, ou seja, uma família onde passa o católico, dá uma cesta básica, passa o evangélico, dá outra cesta básica, passa o espírita, dá outra cesta básica, passa o maçom, dá outra cesta básica, passa o integrante do Lions, dá outra cesta básica, e outro fica sem. Então é necessário descentralizar esse esforço num cadastro único, como é feito pelo CREAS. Então vamos unir os nossos esforços, aqueles que não foram atingidos, que têm um excesso, que podem ajudar, e vamos direcionar as nossas contribuições para o CRAS, para o Fundo Municipal de Solidariedade, para que eles possam eleger realmente as famílias que precisam por critérios técnicos, para que não falte nada para ninguém. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. De consumação dos escritos dos profetas, de consumação da Torá, e de que efetivamente Jesus tirou o pecado do mundo e o substituiu pelo Evangelho, substituiu pela sua vivência, substituiu pelos seus exemplos. E o maior dos seus exemplos e o maior dos seus mandamentos foi cumprir a lei mosaica no que diz respeito a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nada disso faz sentido, a vinda de Jesus, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, se nós não mudarmos as nossas ideias, se nós não mudarmos os nossos pensamentos, se nós não mudarmos as nossas palavras, se nós não mudarmos as nossas ações, se nós não seguirmos o nosso guia e modelo que é Jesus, e efetivamente se não nos ajudarmos, só desse jeito é que vamos efetivamente acabar com o mal. Senão, a vida de Jesus será apenas uma bela histórica de retórica e que não tem mudado a nossa vida em nada.
Obrigado pela atenção de todos e boa Páscoa.